Bom dia, amigos, amigas e seguidores. Antes, quero me apresentar. Eu sou Levi Lafetá, jornalista profissional, bacharel em Direito, administrador de empresas e General Manager de futebol. E aqui abaixo tem um link onde o senhor ou a senhora ou um seguidor poderá constatar um pouco do meu trabalho no futebol. Inclusive tenho o prazer de adiantar que em 2001, como advogado, fui convidado para a CPI do futebol e lá prestei serviços à nação com os meus depoimentos, que foram vários. Esse depoimento, inclusive, está no YouTube. É só procurar Levi Lafetá na CPI do Senado. Eu gosto de falar dessa forma porque não sou chegado a falar aquilo que eu não provo. Eu fui assim educado. E o senhor que está do outro lado da telinha merece todo o meu respeito. A senhora também e os meus seguidores também merecem. E ontem, o Atlético Mineiro, mais uma vez, deu um vexame. Fez um primeiro tempo, mais ou menos, marcou um gol através do Lianco, aos 41 minutos, e logo a seguir, o próprio Lianco arranjou lá um pênalti. Foi pênalti, sim. O Cuca, na entrevista, disse que talvez não fosse, mas foi sim. Foi pênalti, sim. Simplesmente porque o Lianco não é essa bola toda que parte da imprensa, uma pequena parte da imprensa, já coloca o Lianco como um dos que poderão ser aquele zagueiro para a seleção brasileira. Não. Lianco é um grande peladeiro, mas um grande peladeiro. Ele não tem noção, ele não sabe medir a força que para poder dividir uma bola. Ele entra como se estivesse entrando em algum lugar onde não tivesse um empecilho. Então ele é muito brusco. Não é o zagueiro que qualquer seleção, principalmente agora com o Ancelotti, vai querer. Tem que lutar muito para chegar a ele realizar esse sonho que talvez se torne um pesadelo. O Galo precisa contratar 2 bons zagueiros. O Galo precisa contratar um bom atacante. E como eu falei, um bom atacante, enquanto não é revelado um jogador da base, ou então um jogador que o Galo possa adquirir para que seja realmente lapidado para substituir o ídolo que hoje ainda é Hulk, mas que já não está produzindo aquilo que nós esperamos. Dei a ideia ontem de o senhor Rubens Menin fazer um contrato com o R7. Sim, o Cristiano Ronaldo está livre no mercado. E como o senhor Rubens Menin, através da sua assessoria, sempre fala que não tem dinheiro para contratar bons jogadores, ou seja, jogadores de primeira linha, o R7 poderia muito bem ser um dos acionistas da SAF, daria um percentual para ele jogaria e ficaria como representante
do Galo diante do mundo esportivo. E quanto seria bom isto para a divulgação não só do futebol brasileiro, como também do Galo. Porque a grande realidade é que um Flamengo, um Botafogo, entendeu? Um São Paulo, são mais conhecidos lá fora do que o próprio Galo. O Galo passou a ser mais conhecido quando o Hulk realmente estava produzindo um bom futebol. O Hulk hoje não está produzindo este futebol que eu frisei, um futebol, por exemplo, de 2021, 2022, e agora ele está andando dentro de campo. E mais ainda, cadê o chute potente do Hulk? Agora é Scarpa que cobra, é Gabriel Menino que cobra a falta, e o Hulk, quando vai cobrar, simplesmente dá um toquinho na bola. Algo de muito sério está acontecendo com a parte física do Hulk. Porque ontem, por exemplo, o Galo teve 2 oportunidades para cobrança de falta como o Hulk gosta. E quem cobrou não foi ele. E mais ainda, os senhores procurem assistir a entrevista que ele deu pós-jogo, que ele deixou todo bom atleticano com a pulga atrás da orelha. Ele deixou nas entrelinhas que existe coisa não muito boa nos bastidores do Galo. E é bom que nós procuremos tomar conhecimento disso, através de perguntas ao próprio Menin, ou então procurar pesquisar entre os jogadores para saber o que é que realmente está acontecendo. Em vídeo anterior, eu disse que o Cuca já havia perdido o comando. Como nós falamos em futebol, perdeu o vestiário. E ontem, realmente, foi um bando dentro de campo. E ele ficou tão chateado porque o time começou a jogar como um bando, como aqueles peladeiros de final de semana, que ele começou a substituir e chegou ao ponto de trocar jogador quando não tinha nada que trocar. Era simplesmente mudar dentro de campo, mas ele não teve comando. E mais ainda, o Bernard gosta de dar as suas risadinhas dentro de campo. Toda jogada que o Bernard erra, que aliás não são poucas, são muitas, ele dá aquela risadinha, como diz, eu estou tranquilo. Então, eu tenho a impressão que essa parada de um mês para o campeonato, né, para esperarmos o campeonato mundial entre clubes que vai se realizar nos Estados Unidos, seria bom que a SAF pensasse em fazer uma proposta ao R7, ao Cristiano Ronaldo, ou simplesmente pensar em trocar de treinador, porque o Cuca perdeu o comando. A entrevista dele de ontem foi triste, melancólica, muito melancólica. Então eu acho que seria muito bom prestar atenção no que vai acontecer no jogo contra o Ceará no domingo e depois vem contra o Internacional. A contratação de Dudu não é a solução de tudo. Pelo contrário, o Dudu está lá fazendo os seus trabalhos para uma possível estreia, dia 12 contra o Internacional, e já deve ter tomado conhecimento do que está acontecendo nos bastidores. E principalmente com essas histórias mesmo,
História com H, não é mentira não é sem H não, que o dinheiro está curto e aqueles jogadores que foram contratados e que foram oferecidos muitas vantagens, claro e evidente que eles estão com o pé atrás. Jogador é o empregado mais luxuoso que tem. Ele não se prende a nada, absolutamente a nada. Ele não é aquele empregado da farmácia que, se não proceder bem, vai para a rua. Não vai para a rua, porque o jogador faz parte do ativo hoje da SAF. Então, vem uma janela aí de transferência e quem sabe, pelo menos meia dúzia, ou então 8, estão pensando já em sair do